Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, sou membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Goiás na história. Os times se enfrentam nessa quinta-feira lá em Goiânia e uma história boa para o Santos, mas com muitos percalços, porque o Goiás historicamente costuma aprontar para cima da gente. Estamos um pouco ressabiados por conta do empate contra o Cuiabá. O time não foi bem, mas a nossa esperança é que consiga novamente voltar a jogar bem, voltar a fazer gols, continuar não tomando gols, porque depois de muito tempo o Santos conseguiu não tomar nenhum gol na última partida e que o Santos saia lá de Goiânia com um resultado positivo que nos dê ainda mais tranquilidade nesta inglória batalha para permanecer na primeira divisão. Quem diria, Santos Futebol Clube sofrendo para permanecer na elite essa que o Santos sempre pertenceu. Santos e Goiás se enfrentaram pela primeira vez em 1968. Um amistoso disputado lá em Goiânia, mas no Estádio Olímpico. O clube esmeraldino tinha apenas 25 anos de existência naquela oportunidade, mas já demonstrava que seria uma pedra no sapato santista e mesmo enfrentando um incrível Santos de 1968, o grande Santos de Pelé, o Goiás conseguiu empatar a partida por 3-3 com os gols alvinegros marcados por Pelé, Carlos Alberto e Douglas. A primeira partida entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu também no Estádio Olímpico de Goiânia, em 1973, e um novo empate aconteceu, mas desta vez um 0-0. A primeira partida de Santos e Goiás por Campeonatos Brasileiros foi a quarta partida das duas equipes na história do confronto. Teve aquele de 68 que eu falei agora há pouco e depois uma vitória para cada um dos times em dois amistosos. O Santos jogou e venceu em 1970 por 3-1, com gols do incrível Coringa Lima, de Pelé e também de Picolé, e acabou sendo derrotado por 2-1, no começo de 1973. O gol santista nessa derrota foi marcado por Cláudio Adão. E aí a curiosidade é que os quatro primeiros confrontos na história de Santos e Goiás aconteceram no Estádio Olímpico de Goiânia. Passando mais à frente, 10 anos depois, nós tivemos o primeiro grande embate entre Santos e Goiás pelo Campeonato Brasileiro na fase quartas de final. O time goiano foi muito bem, empatou 0-0 no Serra Dourada, e a gente tem que lembrar que era um Santos fortíssimo, que foi montado com uma boa dose de dinheiro para trazer ótimos jogadores e o Santos fazer uma boa campanha, o que foi o que aconteceu, mas o Goiás não foi derrotado pelo Santos na fase quartas de final. 0-0 no Serra Dourada, 2-2 no Morumbi, com 2 gols do ídolo Serginho Chulapa, sendo que um dos gols foi maravilhoso, inclusive eleito o gol do Fantástico, gol do ano pelo Fantástico. E quem acompanha futebol há muito tempo sabe da importância, dessa eleição do gol do Fantástico, e gol do ano do Fantástico ainda mais. E foi um belíssimo gol do Serginho. O Santos, apesar dos 2 empates, passou adiante, porque o Santos tinha uma campanha melhor do que o Goiás ao longo da competição. O Santos vai às semifinais, passa pelo Atlético Mineiro, vai às finais e aí acaba derrotado por um time fabuloso do Flamengo de Zico. Antes desse embate, que eu acabei de comentar, pelo Brasileirão de 83, o Santos tinha vencido o Goiás em 1980, no torneio Adjair Lima. O Santos ganhou do Goiás por 4-0, com 2 gols de Aloysio Guerreiro, um gol de Newton Batata e um gol de Pita. E é importante a gente lembrar essa partida de 1980, porque depois desse jogo, o Santos só voltaria a vencer o Goiás jogando fora de casa em 1998, 18 anos depois. Essa vitória de 98 foi pela Copa do Brasil.
Na partida, o Santos abriu o placar com o Caio, sim, o Caio Ribeiro, que hoje é comentarista da TV Globo. O Anderson Lima, né, que na época ainda era Anderson, ampliou aos 17. E o Miller fez 3-0 para o Peixe aos 33 minutos. Né? O Dio do Goiás descontou aos 17 do segundo tempo. O Miller fez mais um aos 20, o Anderson fez mais um aos 21 e o Luiz Paulo do Goiás deu números finais à partida aos 45 do segundo tempo. E essa vitória fora de casa por mais de 2 gols de diferença, o Santos venceu por 5-2, valeu a classificação do Santos para a próxima fase. Naquela época o regulamento da Copa do Brasil dizia que nas primeiras fases, se o clube visitante vencesse o seu oponente, né, o mandante, por 2 ou mais gols de diferença, a partida de volta era eliminada. E o Santos eliminou o Goiás em 98, mas nem sempre foi tão fácil. Tanto é que no ano seguinte, 1999, as equipes voltaram a se enfrentar pela Copa do Brasil. Né? O Santos venceu no Serra Dourada, lá em Goiás, por 2-1, com gols do Gustavo Neri e do Viola, mas acabou sendo derrotado na Vila Belmiro por 4-3 e naquela época ainda tinha a regra do gol qualificado, onde os gols marcados fora de casa eram critério de desempate após a igualdade no resultado agregado, e o Santos acabou sendo eliminado pelo Goiás em plena Vila Belmiro em 1999. E os jogos contra o Goiás sempre foram bastante equilibrados, né? E atuando na casa do adversário ainda mais. A gente viu que o Santos ficou de 1980 até 1998, né? 18 anos, em 6 partidas, não conseguiu ganhar nos domínios do Clube Esmeraldino. Mas tranquilidade para a torcida do Santos, que nos últimos anos isso vem mudando, levemente, mas vem mudando. Em 2005, né, o Basílio e o Douglas substituíram apenas Robinho e David, mas mesmo assim o Santos venceu o Goiás por 4-3 em um jogo muito legal de 7 gols, como de costume, né? Afinal de contas, Santos e Goiás na história geralmente são partidas de muitos gols. O Douglas abriu o placar para o Santos, o Goiás acabou virando com gols de Aldo e de Souza. O Douglas marcou novamente para empatar antes do fim do primeiro tempo. O Basílio virou para o Santos, 3-2 Peixe. Na segunda etapa, o Ricardinho faz o 4º gol do Santos e o Jorge Muti faz o 3º do Goiás. O Santos venceu aquela partida 4-3. E naquela época o Santos era treinado por ninguém menos do que Alexandre Galo, sim, nosso ex-volante que hoje é gerente de futebol, era o técnico do Santos naquela vitória em 2005 sobre o Goiás. O Santos volta a vencer o Goiás 5 anos depois no Serra Dourada, em 2010, numa partida que o Santos foi muito bem, venceu de virada, o Hernando marcou o primeiro gol, o Danilo empatou e aí o Neymar, sensacional, fez um hat-trick, né? 3 gols em 7 minutos, no intervalo de 7 minutos. Neymar marcou o seu primeiro gol aos 30, depois aos 33 e aos 37. Um intervalo curto de 7 minutos. O nosso menino da Vila marcou 3 gols e decretou uma goleada santista e o rebaixamento do rival, né, para a segunda divisão. O Goiás acabou ficando fora da elite por 2 anos, então as equipes voltaram a se enfrentar em 2013. O Santos venceu na Vila Belmiro por 1-0, gol do Thiago Ribeiro, e venceu também no Serra Dourada por 3-0, com gols de Cícero e com 2 gols do argentino Montijo. E esse jogo, né, acabou atrapalhando o Goiás, a campanha do Goiás, rumo à Libertadores, porque se o Goiás vencesse, entraria no G4, acabou não vencendo, acabou ficando de fora da principal competição do continente, né? O Goiás acabou ficando na 6ª colocação, uma posição à frente do Santos, que ficou em 7º em 2013, e a 7ª posição, naquela época, tinha sido a melhor posição do Santos desde 2007, quando foi vice, né? De 2007 até 2013, o Santos fez campanhas bastante regulares no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lembrar que vivia o ápice da era Neymar, né? E o Santos não fez nenhum campeonato muito brilhante com o Neymar jogando aqui. Afinal de contas, a seleção acabava atrapalhando um pouco, porque o Neymar era convocado constantemente. E aí, geralmente, o Santos fazia um ótimo primeiro semestre, né? Ganhava o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil num ano, a Libertadores no outro, 2013,
2010, 2011, e geralmente o segundo semestre do Santos era bem ruim, o que acabava atrapalhando as pretensões do time no Campeonato Brasileiro. Bom, o Goiás ficou fora da elite do futebol brasileiro de 2016 até 2018, então as equipes voltaram a se enfrentar em 2019, no ano em que o Santos fez uma ótima campanha, e aí o Santos venceu o Goiás por 6-1 na Vila Belmiro e também venceu fora de casa, jogando no Serra Dourada com 2 gols de Soteldo e 1 de Marinho. O Santos fez 3-0 e aí ganhou também do Goiás jogando fora de casa. E aí o Soteldo, que marcou 2 gols nessa partida de Goiânia, também marcou na vitória santista por 6-1. Tradicionalmente, os jogos disputados entre Santos e Goiás no estado lá do centro-oeste do Brasil aconteceram no estádio Serra Dourada, mas com a recente ampliação do estádio Ailê Pinheiro, o Goiás agora manda os jogos nesse estádio que tem o apelido de Serrinha, né? O estádio da Serrinha. E o primeiro confronto nesse estádio, que é onde vai acontecer a partida desta quinta-feira, aconteceu em 2020 e o Santos venceu por 3-2. O Goiás saiu na frente com o Vinícius, o Marinho empatou de pênalti, o Jefferson marcou contra para o Santos e o Marcos Leonardo, ele, o grande matador, marcou o terceiro gol do Santos. Perto do fim, a lei do ex se fez valer e Vitor Andrade, jogando pelo Goiás, marcou o segundo gol, mas parecia que esboçaria uma reação, mas acabou 3-2 para o Peixe. E essa, em 2020, foi a última vitória do Santos jogando lá em Goiânia. O Goiás ficou fora da elite porque foi rebaixado em 2020, então não jogou a edição de 2021 e 2022, com o Goiás de volta à primeira divisão, venceu o Santos por 1-0, um resultado que a gente não quer que se repita e ele não vai se repetir porque estamos todos aqui esperançosos que o Santos volte a vencer. Precisamos muito dessa vitória. Bom, como meu grande amigo Evaldo Rodrigues, né, está de folga, então coube a mim poder trazer para vocês os números do confronto. Tá? Um grande abraço, Evaldo, e tenho certeza que você estará de volta já contra o São Paulo. Mas vamos lá, falar de números. Falamos de história, vamos falar de números, né? Santos e Goiás se enfrentaram em 58 oportunidades. O Santos venceu 22 vezes, o Goiás venceu 19 vezes, a gente pode ver aí o equilíbrio, e 17 empates. O Santos marcou 106 gols nessas 58 partidas, o Goiás marcou 88 gols. E aí quando a gente pega o confronto geral, os artilheiros pela parte do Santos são 3 jogadores, né? O Nenê Bellarmino, o Ricardo Oliveira e o Soteldo. Esses 3 marcaram 4 gols contra o Goiás. E na sequência da lista, o Marcos Leonardo, o Marinho e o Neymar marcaram 3 vezes cada um nestes confrontos. Se a gente pegar só pelo Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é ainda maior. Em 51 partidas, são 18 vitórias do Santos e 17 vitórias do Goiás, com 16 embates. O Santos marcou 85 vezes nessas 51 partidas e o Goiás marcou 75 gols, 10 a menos que o Peixe. Quando a gente pega só partidas pelo Campeonato Brasileiro, a lista de artilheiros é bastante semelhante. Na verdade, ela é idêntica, né? Por quê? Nenê Bellarmino, Ricardo Oliveira e Soteldo, cada um marcou 4 vezes. Marcos Leonardo, Marinho e Neymar, cada um marcou 3 vezes. E aí a gente vai pro estádio onde essa partida vai acontecer, o estádio da Serrinha. Santos e Goiás jogaram lá em 2 oportunidades, uma vitória para cada lado e 3 gols marcados para cada lado. Então, intensa igualdade e equilíbrio nesse confronto, que o Santos consiga, nessa partida de quinta-feira, desequilibrar. E aí os artilheiros desse confronto são Marinho e Marcos Leonardo, cada um marcou apenas uma vez. Então já fica aí o alerta para que Marcos Leonardo faça mais gols e se torne o principal artilheiro na história do confronto Santos e Goiás, jogando pelo estádio da Serrinha. E é legal a gente lembrar que neste confronto os jogadores que mais atuaram, né, o jogador, na verdade, que mais atuou foi o Léo.
o nosso eterno guerreiro da Vila, o lateral esquerdo, jogou 8 partidas contra o Goiás e foi o santista que mais vezes enfrentou o clube esmeraldino. O Kleber, o lateral esquerdo, jogou 7 partidas, o Pará jogou 7 partidas e o Renato, né, que jogava de terno, jogou 7 vezes de terno contra o Goiás. Entre os treinadores, o Vanderlei Luxemburgo treinou o Santos em 8 partidas contra o Goiás e é o recordista, e Emerson Leão vem logo atrás com 7 partidas dirigindo o Santos contra o Goiás. Bom, no nosso elenco atual, 4 jogadores já marcaram contra o Goiás. O Soteldo marcou 4 vezes, o Marcos Leonardo marcou 3 gols contra o Goiás, o Lucas Braga e o Mendonça, cada um marcou uma vez, e que essa lista de artilheiros, né, no confronto contra o Goiás cresça, que o Santos faça uma ótima partida, que o Santos vença novamente. Boa sorte ao time do Santos, boa sorte aos torcedores do Santos que terão o privilégio de ver o Santos jogando fora de casa, que é um privilégio, é maravilhoso ver o Santos jogar fora de casa. Ver na Vila Belmiro é melhor, mas ver fora de casa também é bem legal. E esses torcedores que vão até o estádio da Serrinha, que eles tenham muito boa sorte, que você que vai acompanhar, seja na TV, seja no celular, no radinho de pilha ou de alguma outra maneira, também tenha uma boa sorte e que todos nós consigamos ver o Santos voltar a vencer. Certo, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.